Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoal. Hoje eu quero falar a respeito do pecado da glutonaria. Então, assim, eu quero ler dois textos bíblicos. Tem mais textos que a gente pode ver esse assunto, mas eu vou usar apenas dois. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero usar o livro de Provérbios 23, tá? Verso... Espera aí, só um minutinho, tá, gente? Então, voltando aqui, eu estou com um filhote de bem-te-vi aqui que caiu do ninho. E eu estou alimentando ele até ele poder voar. Então, tirei ele daqui por causa do barulho que ele estava fazendo. Mas vamos aqui ao texto. Então, eu gostaria de falar sobre o pecado da glutonaria. Então, eu peguei dois textos, tá? Em Gálatas 5 e Provérbios 23. Gálatas 5, a partir do verso 19, diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro que já outra hora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, tá? Então aqui em Gálatas 5, Paulo vai descrever algumas obras da carne. E ele também vai nos advertir, ele também nos adverte que os praticantes dessas coisas não entrarão no reino de Deus. Então, entre essas obras da carne, a gente encontra bebedices e glutonarias. E eu quero falar a respeito disso. Muitas vezes, quando a gente pensa que a glutonaria ela está somente vinculada ao comer demais, ao comer em grande quantidade, hoje, pela graça de Deus, eu entendo que não é somente isso. Que a glutonaria também é quando a gente come coisas que não faz bem, que não é alimento. Existe essa possibilidade de nós comermos coisas que não são alimentos? Sim, existe. Então, assim, muitas dessas coisas, elas prejudicam a nossa saúde, elas trazem problemas de saúde e, posteriormente, problemas financeiros, tá? Eu vou estar falando a respeito disso, mas antes eu vou ler aqui em Provérbios, tá? Provérbios 23, a partir do verso 20. Não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapo o homem. Então, aqui está falando que a pessoa que bebe demais e come demais, ela cai na pobreza, tá? Vamos falar a respeito disso. Então, por que a pessoa, às vezes não, aqui está afirmando, né? Por que a pessoa ela pode cair na pobreza? Então, existem alguns produtos que são vendidos como alimentos, por exemplo, o refrigerante, tá? O refrigerante é vendido como um alimento, mas o refrigerante não é alimento. Deus não criou o refrigerante. O refrigerante não tem nada de natural. É diferente, por exemplo, se você for numa barraquinha de pastel e comprar um copo ou uma garrafa, uma certa quantidade de caldo de cana. Porque o caldo de cana é natural. Simplesmente a cana foi cortada, a cana foi moída e se extraiu o suco da cana, e ali é uma bebida que é natural.
O refrigerante, ele contém corantes, alguns refrigerantes contêm produtos viciantes, outros produtos, outros refrigerantes. O refrigerante possui excesso de açúcar, açúcar industrial, que é muito maléfico para a saúde. Como eu já falei em vídeos anteriores aqui no YouTube, a revelação que o Senhor me deu sobre os malefícios de consumir açúcar. Então, o refrigerante tem alguns tipos, como a Coca-Cola tem um produto chamado xarope, e tem produtos que a gente não conhece, não tem conhecimento de que tem ali dentro. A receita da Coca-Cola ela é secreta, então existem produtos, coisas que tem na Coca-Cola que a gente não sabe o que é. Já foi comprovado que a Coca-Cola ela desenvolve, a pessoa que consome Coca-Cola pode desenvolver osteoporose, diabetes. Aqui no Uruguai, o consumo de Coca-Cola, comparado à cidade onde eu morava, ao consumo de Coca-Cola na cidade onde eu morava, é muito alto. Eu fiquei bastante assustada, porque eu já evitava tomar refrigerante quando eu estava no Brasil. Eu tomava. Quando eu ia na casa de alguém, quando alguém na minha casa comprava, eu tomava. Mas quando, por exemplo, a pessoa já comprava vários dias seguidos, já ficava querendo não tomar. Então, eu já procurava não tomar refrigerante vários dias seguidos. Eu evitava tomar, mas eu tomava de vez em quando. Não comprava, mas quando alguém comprava, às vezes eu tomava. Hoje eu não tomo mais, nem quando eu vou na casa de algumas pessoas com meu marido e lá tem refrigerante, sempre tem Coca-Cola. As casas onde a gente vai, geralmente sempre tem Coca-Cola. Eu não tomo nenhum tipo de refrigerante há mais de, creio que mais de 5 anos. Eu não tomo nenhum tipo de refrigerante. Então, por quê? Porque eu entendi que o refrigerante não é alimento. E pior, o refrigerante é prejudicial à saúde. Por quê? Aqui no Uruguai, quando eu vim morar aqui, eu reparei que, talvez por estar em Montevidéu, eu reparei que muitas pessoas têm diabetes. Então, as pessoas chegam a uma certa idade, já não podem comer pão, já não podem comer arroz, já não podem comer uma série de alimentos por causa do desenvolvimento do diabetes. E também eu cheguei a ver algumas pessoas já com a perna amputada, coisa que eu não via na cidade onde eu morava no Brasil. Então isso me assustou um pouco e me fez ficar muito mais cuidadosa em relação ao consumo de produtos industrializados e o refrigerante. Então, eu fiquei mais cuidadosa em relação a isso. E o que acontece? A pessoa toma muito refrigerante ou toma refrigerante regularmente, a pessoa desenvolve uma doença como diabetes. Aí o que acontece? A pessoa vai ter que se cuidar. Ela não vai poder comer mais arroz, ela vai ter que comer pão de vez em quando, só integral. E toda a alimentação dela que ela for fazer vai ser mais cara. Aquilo que ela vai necessitar comer vai custar mais do que se ela fosse uma pessoa saudável. Então, ela vai ter que parar de comer açúcar, não vai poder comer mel. Então, ela muitas vezes vai usar adoçante, que vai trazer, que é um produto sintético, é um produto totalmente industrializado. Ela pode desenvolver outras doenças. Ela vai ter que comer mais carne, mais grãos, tirando o arroz, tirando grãos que tem índice alto de carboidrato. Então, ela vai acabar gastando mais com medicamentos, vai acabar gastando mais com roupa, porque, por exemplo, as meias das pessoas que têm diabetes é diferente, tem que ser diferente da meia da pessoa que não tem. Então, vai aumentar o custo de vida dessa pessoa. E se essa pessoa tiver
um nível econômico baixo, possivelmente ela não vai conseguir manter esse cuidado e vão ocorrer problemas por causa do diabetes e a pessoa pode até ir à morte. Então, assim, sobre a Coca-Cola, gente, a Coca-Cola é um dos venenos que se vende como alimento. Então, quem toma Coca-Cola está fazendo mal para o seu corpo. E tem gente que não consegue parar de tomar Coca-Cola. Tem gente que está tão viciada que não consegue parar de tomar Coca-Cola. Falando de comida, voltando ao assunto da bebida, né? Muitas vezes a gente critica as pessoas que tomam vinho, cerveja, pinga. Nós que somos cristãos. Mas nós tomamos refrigerante. E o refrigerante também danifica o corpo. Ele não mexe com a mente, não altera o humor, a mente, a ponto da pessoa ficar desequilibrada, mas também traz problemas. Como eu já falei, a Coca-Cola é causadora de osteoporose e diabetes e outras doenças também, tá? Então, a pessoa, como tem muito açúcar também, causadora do câncer. O açúcar industrial, ele é vitamina para o câncer. Então, quem está consumindo refrigerante está prejudicando o templo do Espírito de Deus, que é o corpo. Vamos falar sobre a comida. A comida, quem come, por exemplo, eu comia, quando eu estava no Brasil, eu gostava de comer mortadela, eu gostava de comer salsicha de vez em quando, eu gostava de comer linguiça, eu gostava de comer embutidos frios, eu gostava. E quando eu vim, deixa eu dar uma pausa aqui para eu achar um versículo aqui para embasar o que eu estou falando. Então, voltando ao que eu estava falando, né? Eu comia de tudo, salsicha, eu comia presunto. Então, quando eu vim para o Uruguai, depois de alguns anos, o Senhor me ensinou que é pecado comer carne de porco. Então, eu vou falar para vocês aqui. Muitas pessoas podem achar que eu estou sendo legalista, que eu estou falando da lei de Moisés. Eu não estou falando da lei de Moisés. Por exemplo, aqui em Gênesis 7, o povo de Israel não existia ainda. E aqui no verso 2, Gênesis 7, a Bíblia fala sobre animal limpo e animal imundo. Então, os animais imundos são aqueles que Deus criou com uma função que não é alimento, não é alimentação. Deus criou os animais limpos e esses animais limpos, nós podemos comer, podemos nos alimentar da carne deles, e criou também os animais impuros ou imundos, como a Bíblia chama. Então você pode ver que aqui não está falando nada da lei de Moisés, não existia a lei de Moisés aqui. Então, essa lei de animais impuros e animais limpos é uma lei da criação. Deus criou animais impuros e animais puros. Então, é uma lei da criação. É a mesma coisa da lei do casamento, que é uma lei da criação, que não haja divórcio. Porque a Bíblia diz: e deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, e o que juntou Deus, o homem não separa. Então isso foi dito na criação do homem, na criação da mulher, quando Deus entregou a mulher para Adão. Então é uma lei da criação. Quando Jesus ele combateu os fariseus, ele citava a lei da criação, porque na lei de Moisés contém a lei da criação, mas também contém outras leis que não é lei da criação. Por exemplo, a parte do divórcio, a lei do divórcio, que a Bíblia diz, a lei de Moisés diz: se você se separar da sua mulher, repudiar a sua mulher, dá-lhe carta de divórcio. Então, essa parte da lei faz parte da lei de Moisés
e não está de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o casal, quando se casa, não se separe jamais. Essa é a vontade de Deus. Então, a gente tem que ler a Bíblia e saber fazer diferença entre o que é a lei de Moisés e a lei da criação. É claro que muitas coisas que está na lei de Moisés veio da lei da criação. E outras coisas, outras leis que vieram por causa do pecado. Por exemplo, não matarás. O primeiro assassino foi Caim. Então, irmãos, sobre a lei, voltando sobre a carne de porco, o Senhor Jesus falou comigo que não mudou, que o porco continua sendo impuro para o consumo humano. E vamos pensar numa coisa. Se Deus criou animais impuros e animais limpos, vamos dizer assim, por exemplo, o cachorro. O cachorro nós não comemos, porque nós entendemos que o cachorro é impuro para comer. O gato nós não comemos. Nós entendemos que o gato é impuro para comer. Então, existem vários animais que na nossa cultura brasileira nós não comemos porque nós acreditamos que é uma carne impura. Nós cremos nisso. Lá na China, lá na Coreia, o povo come carne de cachorro, come carnes que nós não comemos. Então, no mundo inteiro, povos comem carne cujos judeus não comem, tá? Então, se a lei daquilo que é impuro e daquilo que é puro vale para o cachorro, vale para o gato, vale para o saruê, por exemplo. Tem gente que come saruê, mas eu vejo como uma carne impura. Capivara, tem gente que come, eu também, segundo a Bíblia, é uma carne impura para comer. Então, se a lei vale para cachorro e para gato, essa lei da criação continua valendo para cachorro, para gato e para outros animais, por que ficou inválida para o porco? É a mesma coisa, o porco é tão impuro quanto o cachorro, a carne. A carne do porco é tão impura quanto a carne de um cachorro para consumo humano. A carne do porco é tão impura como a carne do gato para consumo humano. Então a lei não mudou, tá? Então, quando a gente come essas coisas que não são feitas para comer, nós prejudicamos o nosso corpo. E isso também depende, às vezes, da resistência do corpo de cada pessoa. Eu não sei se eu falei isso aqui, mas eu vou falar. Quando eu descobri que eu tenho câncer, quando Deus falou comigo que eu tenho câncer, chegou um dado momento, o Senhor começou a falar comigo sobre alimentação, sobre os alimentos que eu podia e os alimentos que eu não podia comer. Porque alguns alimentos que eu comesse, eles poderiam aumentar o desenvolvimento das células cancerígenas. E um desses alimentos é a carne do porco, tá? Então, outro alimento que o Senhor me proibiu de comer para não aumentar os tumores, para não aumentar as células cancerígenas, o açúcar branco. O açúcar branco, todos os embutidos que são feitos, além de outras carnes, contém carne de porco. Então, eu não como mais nenhum derivado de carne de porco, nenhum alimento derivado de carne de porco. Salsicha, mortadela, presunto, todas essas coisas eu não como mais. Não foi fácil no começo, mas hoje, graças a Deus, é mais fácil dizer não para esses alimentos. Eu comia também... muita gente come, eu comia essas batatas Ruffles. Essas batatas Ruffles têm óleos, gorduras prejudiciais à saúde. Muita gente tem pedra na vesícula por comer alimentos desse tipo. As pessoas hoje em dia estão tirando a vesícula como se fosse nada por causa da má alimentação. Se cria pedra na vesícula, se forma pedra na vesícula, e essas pessoas vão e tiram a vesícula como se não fosse nada. E isso é mutilação do corpo.
e também não agrada ao Senhor. É a mesma coisa que tirar um braço, uma perna, é a mesma coisa que tirar o útero, o ovário, é mutilação do corpo. Então, assim, muita gente pode pensar, mas irmã, eu tirei a vesícula porque eu tinha pedra. Eu conheço muita gente aqui, bastante gente aqui no Uruguai, que tirou a vesícula por causa de pedra na vesícula. E o que eu digo? Essas pessoas tiraram a vesícula porque se alimentavam mal. Então o que a pessoa tem que fazer? Se arrepender e pedir perdão a Deus. Quem ainda tem a vesícula, procurar se alimentar melhor. E quem já não tem, procurar pedir perdão a Deus por causa disso. Porque tirar a vesícula, ter que tirar a vesícula por causa de pedra, é uma consequência, um resultado da má alimentação. Então, a pessoa tem que se arrepender e pedir perdão a Deus. Então, irmãos, pecado da glutonaria não é só comer demais. É comer também aquilo que faz mal para o nosso corpo. Aquilo que vai facilitar o desenvolvimento de doenças. Isso também é pecado. E isso também pode levar uma pessoa ao inferno. Então é isso, tá, gente? O vídeo termina aqui. Eu deixo para vocês a meditação em Gênesis. Deixa eu ver aqui. Gênesis 7. É isso? Gênesis 7, verso 2. Gálatas 5, verso 19, 20 e 21. E Provérbios 23, 20 e 21. Que Deus possa, que o Espírito Santo possa dar entendimento a cada um que ver esse vídeo. Graça e paz. Vou fazer a minha confissão. Eu Rosângela Cardoso Teixeira, confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu confesso esse Cristo encarnado e ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio para todo sempre. Amém. Aleluia.